Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês: o homem provará do seu próprio veneno. Você já imaginou um dia que o homem poderá perder o controle sobre aquilo que ele mesmo criou? Parece roteiro de filme, não parece? Durante décadas, a fixação científica mostrou máquinas ficando cada vez mais inteligentes, tomando decisões sozinhas e em algum momento se voltando contra o próprio ser humano. E nós assistimos tudo aquilo pensando: isso é apenas fixações, nunca chegaremos a este ponto. Mas recentemente uma notícia chamou a atenção, justamente por tocar nesse assunto. Um executivo do GROG alertou que se o ser humano não tiver cuidado, poderá chegar ao momento em que a inteligência artificial não precisará mais receber ordem das pessoas da mesma maneira que recebe hoje. Agora, pare por alguns segundos e pense comigo. Se um dia o homem cria algo tão poderoso que aquilo deixa de obedecer ao próprio homem, o que estamos vendo? Talvez seja muito mais de uma discussão sobre tecnologia. Talvez exista uma lição muito mais profunda por trás disso, porque existe uma verdade impressionante na Bíblia. O ser humano sempre teve dificuldade em aceitar o seu lugar diante do Criador, e talvez o homem esteja prestes a provar do próprio veneno. Pense nisso. Desde o começo da história, encontramos a criatura tentando ultrapassar os limites estabelecidos pelo Criador. Volte comigo ao Jardim do Éden. Deus criou o homem e colocou em um lugar preparado, com tudo cuidado. Ali havia alimento, havia provisão, havia tudo aquilo que o homem precisava. Nada estava faltando. O homem não precisava viver correndo atrás do sustento como acontece hoje. Deus havia preparado um ambiente onde existia abundância, e mesmo tendo recebido praticamente tudo, havia apenas uma restrições, uma árvore. Deus estabeleceu um limite muito claro. Era como se dissesse: vocês podem desfrutar de tudo isso, mas daquela árvore vocês não devem comer. Era uma orientação simples, até que apareceu a serpente. E aqui começa uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A serpente não chegou dizendo: abandone Deus, não. Ela começou de uma maneira muito mais sutil. Ela colocou uma dúvida, depois apresentou uma possibilidade e finalmente despertou um desejo. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E então veio a parte mais perigosa. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vocês percebem o que estava oferecendo? Vocês serão como Deus. Olha aí a proposta do diabo. E aqui encontramos uma das raízes mais profundas da queda humana. A criatura querendo ocupar o lugar do Criador. Deus havia dado tudo, mas aquilo que não podia ter passou a chamar mais
atenção do que tudo aquilo que já possuía. Eva olhou para aquela árvore. Ela parecia boa para comer, era agradável aos olhos e parecia oferecer conhecimento. Então ela tomou o fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu. Mas existe algo ainda mais profundo nessa história. A queda do homem não foi a primeira vez em que uma criatura deseja ocupar o lugar de Deus. Antes de Adão e Eva, houve Lúcifer. Isaías capítulo 14, encontramos palavras que revelam a dimensão daquela rebelião. Subirei aos céus, exaltarei o meu trono, subirei acima das estrelas de Deus, e finalmente serei semelhante ao Altíssimo. Olhe para isso. Qual era o problema? Ele queria subir. Queria um lugar que não lhe pertencesse. Queria algo que Deus nunca havia determinado que estivesse. E aqui está uma lição muito séria. A queda começa muito antes de aparecer do lado de fora. Ela começa dentro, no coração, da mente, no desejo. Em Ezequiel 28 encontramos uma descrição impressionante daquele que havia sido criado com grande beleza e excelência. O texto fala de alguém que era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Tudo estava bem, tudo estava no lugar, até que surgiu a iniquidade, e isso que chamou a atenção. Tudo isso estava perfeito até que algo começou a ser alimentado dentro dele. E talvez essa seja uma das maiores advertências para nós hoje. Muitas pessoas começam muito bem, começam buscando a Deus, começam frequentando a igreja, recebe bênçãos, vive experiência com Deus. Algumas são batizadas nas águas, outras recebem o Espírito Santo. Algumas começam a trabalhar na obra de Deus, ajuda pessoas a ganhar almas. Está tudo caminhando bem, mas em algum momento deixa de vigiar o que está acontecendo dentro dela. Um sentimento começa a crescer, uma mágoa, uma inveja, uma cobiça, um orgulho, um desejo proibido, uma vontade que a pessoa sabe que não deveria ter. E aquilo que parece pequeno começa a ganhar espaço. E aí que precisamos entender a diferença entre pecado e iniquidade. O pecado pode aparecer no ato, mas a iniquidade começa muito antes. Enquanto a pessoa começa a alimentar aquilo que está sobre ela, é o pecado que começa sendo planejado. É quando a pessoa pensa: eu sei que não deveria mais, talvez não seja tão grave, todo mundo faz, depois eu resolvo isso. E é assim que o perigo entra. Primeiro a pessoa pensa, depois imagina, depois começa a justificar, depois passa a desejar, e quando percebe, aquilo que antes parecia absurdo já parece normal. E foi assim com Lúcifer, foi assim com Eva, e pode acontecer conosco também. Por isso, não brinque
com aquilo que pode destruir sua vida espiritual. Se um pensamento errado aparece, não fique conversando com ele. Se uma tentação surge, não fique olhando para ela. Se algo estiver tentando ocupar espaço dentro do seu coração, corte pela raiz, mude de assunto, mude de ambiente, afaste-se, porque aquilo que você alimenta dentro de você, em algum momento vai tentar controlar você. E existe outra estratégia muito perigosa do inimigo. Ele tenta fazer o errado parecer normal. Foi exatamente o que aconteceu no Éden. A serpente fez desobediência parecer pequena. Não vai acontecer nada. Você não vai morrer. Deus só não quer que você seja como Ele. E é assim que a tentação trabalha. Ela tenta diminuir as consequências. Ela tenta convencer vocês de que aquilo não é tão grave. E quando uma sociedade começa a chamar o errado de certo e o certo de errado, precisa abrir os olhos, porque normalizamos do pecado não transforma pecado em algo correto, apenas torna as pessoas menos sensíveis a ele, e justamente não que a situação fique perigosa. Agora volte comigo para aquela notícia: inteligência artificial. O homem está criando máquinas cada vez mais inteligentes, está dando a elas capacidade de aprender, de analisar, de tomar decisões, e ao mesmo tempo começa a existir o tema de que um dia o homem possa perder o controle sobre aquilo que criou. É interessante, não é? Porque desde o princípio o homem tenta ultrapassar os limites. O homem quer controlar, o homem quer dominar, o homem quer descobrir, o homem quer alcançar, o homem quer ocupar lugares onde não lhe pertence, e talvez um dia ele precise experimentar algo que, porém, aquilo que também fez contra ele, a criação se voltando contra o Criador.